Educação. Segundo o dicionário Aurélio, abre aspas, é a ação ou efeito de educar ou aperfeiçoar as capacidades intelectuais e morais de alguém. Fecha aspas. Ou seja, vai além de você aprender só para tirar notas boas na prova. A educação tem o sentido de criar, nutrir, fazer uma criança crescer. Eu não estou falando de tamanho não, gente. Educação é trazer uma luz, uma ideia, é dar vida, oportunidades a um ser humano. E no Diálogos de hoje falaremos sobre as metas para a educação. Quem ficará comigo aqui no estúdio é a professora e doutora em educação, Kátia de Medeiros. Seja muito bem-vinda, Kátia. Obrigada. Aliás, Kátia Medeiros, né? Perdão, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite. É um tema para lá de importante, Sim, né? Que a gente... necessário. É isso. Antes da gente começar, então, vamos fazer uma introdução, né? Você pode estar se perguntando aí de casa de onde vêm essas metas, né, por conta do nosso tema. Olha só, gente, essas metas vêm dos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável criados pela ONU. É um plano importantíssimo para a sociedade, pois ele engloba muitas questões. Ao todo, são 169 metas referentes não apenas à educação, que é o nosso tema de hoje, mas também aborda outras questões, como, por exemplo, a erradicação da fome e da pobreza, a erradicação, a discriminação às crianças e mulheres, a sustentabilidade também entra nesse processo, né, para a gente proteger o nosso planeta. Então, para explicar um pouquinho mais, para vocês fixarem na mente, a gente preparou um vídeo complementar para explicar toda essa situação. Vamos assistir, aí sim a gente começa o nosso bate-papo. Vamos ver. A Agenda 2030 é um plano de ação global para o desenvolvimento sustentável, criado pela Organização das Nações Unidas em 2015. O plano foi estabelecido na Assembleia Geral da ONU, com a participação de 193 Estados-membros. A agenda é composta por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas. O objetivo é atingir um mundo melhor para todos os povos e nações até 2030. As metas para a educação da Agenda 2030 da ONU, também conhecidas como Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS, são: garantir a igualdade de acesso à educação para todos, incluindo pessoas com deficiência, povos indígenas e crianças vulneráveis; eliminar as disparidades de gênero na educação; promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida; garantir que todas as crianças completem o ensino primário e secundário gratuito, equitativo e de qualidade; garantir que todas as crianças tenham acesso à educação pré-escolar e cuidados de qualidade; assegurar a igualdade de acesso à educação técnica, profissional e superior de qualidade; aumentar o número de jovens e adultos com habilidades relevantes para o emprego, trabalho decente e empreendedorismo. Tá, então, agora deu para sentir, para entender um pouquinho, né? Agora sim, Kátia, a gente falou um pouquinho, explica para a gente, né, o que são essas ODS. A gente viu sobre esse plano ambicioso, né, podemos dizer Sim. assim, né, essas 169 metas, né, que foram estipuladas em 2015, a gente está em 2025, então tem aí mais 5 anos só, gente, pela frente para conseguir alcançar. Conta um pouquinho, então, o que é, né? A gente fala muito sobre educação inclusiva, né? A educação equitativa, que é você partir do ponto de vista que todos os estudantes, eles são iguais, né? E também a educação de qualidade, né? Não menos importante. Exato. Quando a gente pensa numa educação assim, e uma meta grande, né, como você disse, ainda que pareça que há um prazo longo e dá tempo, não podemos nos esquecer que a gente viveu uma pandemia, né? Os efeitos estão chegando de maneira principalmente quantitativa.
A gente tem situações onde a criança, o adolescente, o jovem não acessou tais conteúdos. Então, é um déficit, é uma defasagem em termos de quantidade, né? Isso chega na faculdade, chega na universidade, isso chega na formação dos professores, isso chegou, né, na questão das crianças, jovens, adultos, e está batendo a porta, né? A pandemia pode ter acabado em si, mas seus efeitos estão, de fato, ainda chegando até nós. É importante a gente lembrar as bases, né? Temos hoje uma política importante em relação à universalização. As crianças pequenas chegam, temos uma educação infantil obrigatória a partir dos 4 anos, o ensino da educação básica, do ensino fundamental de 9 anos, depois o ensino médio. Isso realmente é importante. Contudo, pensando também em Plano Nacional de Educação, precisamos fazer com que esses jovens cheguem ao ensino universitário. Eles não chegam por questões as mais diversas. Miséria, criminalidade, uma adolescência cercada por questões ligadas à fome, gestação, gravidez numa adolescência. Existem situações onde são as mulheres o arrimo de família e os filhos são aqueles que vão cuidar para que elas possam ir em busca do seu próprio sustento. Eles não chegam ao ensino universitário. Tem essa opção, né? Exato. Que deveria ser um direito, porque também essas metas, que a gente falou, fala muito disso, né? Muito mais do que a educação para você aprender a ler e escrever, né? A gente está falando também do social, da dignidade, né? Do ser humano. É uma ação transformadora. Acho que a base da educação é uma ação transformadora, né? Paulo Freire trazia isso. Eu não transformo o mundo, eu transformo as pessoas que transformam o mundo. Quando eu acesso a educação, e você apontou um fato, né? E o vídeo também mostrou um fato importante. Pessoas com deficiência, periféricas, precisamos ainda fazer com que as meninas cheguem ainda à educação. As crianças com deficiência, eu sempre digo que antes até das crianças chegarem, então o acesso é garantido, a gente precisa dar a acessibilidade. Elas vão aonde todos vão, elas Sim. acessam o que todos acessam. E nessa questão de equidade, eu chego à escola, mas a partir de uma deficiência ou de algo que me limita, como que a escola está preparada também para me receber e garantir que eu acesse tudo que todos acessam? Outra questão importante, a educação ela faz com que o sujeito acesse legislação, né? A gente sabe que existem projetos importantes, por exemplo, das crianças conhecendo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Um assunto polêmico, a sexualidade infantil e ali em discussão. Eu conheço o meu próprio corpo e eu sei aonde se toca, então como é que posso, quem pode, quem não pode? A educação garante isso. Sim. Hábitos alimentares, saneamento, são assuntos, conteúdos que estão na escola desde a tenra idade. Parece uma bobagem, mas quando eu ensino a criança a lavar a mão e a escovar o dente na educação infantil, eu garanto que ela tenha menos doenças. Sim. Eu vou pensar numa questão até de programas em relação à cárie. Sim. Nós temos também programas... A economia também, né, dos próprios cofres públicos, né? Sim. E você está investindo ali na base, Sim. consequentemente você vai ter menos problemas e menos Sim. gastos. Sim, e aí você pensa numa educação transformadora nesse sentido. Quando eu acesso uma merenda de qualidade, pensando em diferentes alimentos, numa diversidade, eu tenho menos chance de doenças. Então, a escola, grandes campanhas, vamos dar um exemplo que é bem clássico, né? Educação para o trânsito. Eu atravessei direito a rua, a faixa, como é que respeita as leis de trânsito. São tantos os conteúdos que eles podem acessar e isso vai impactar fora dos muros, né? A educação ela tem essa dimensão, ela é extramuros. E essa ODS, ainda que a gente precise fazer esse olhar planeta, país, Sim. cidade, isso se faz necessário. Sim, sem dúvida. Bom, olha, além da Kátia, gente, quem está conversando com a gente também, vai conversar, né, de forma remota, é o filósofo e doutor em educação, César Eugênio. Seja muito bem-vindo, César. Olá, muito obrigado pelo convite. Espero poder contribuir com as reflexões para enriquecer esse bate-papo com a doutora Kátia.
É isso. O César, são muitos pontos, né, quando a gente fala dessas metas para educação, né, dessa estimativa da ODS, nessa meta, a gente pode dizer até ambiciosa, né? A Kátia pontuou bem a questão da pandemia, né, que a gente está sentindo e vai sentir ainda esse efeito negativo por uns bons anos, em vários setores, na educação não é diferente. E aí, dentre esses objetivos, né, como eu falei, é muito complexo, então a gente não vai esmiuçar aqui por completo, a gente vai pegar alguns dos principais tópicos, mas também está previsto, né, ampliar, por exemplo, o número de bolsas de estudos, né, para vários países em desenvolvimento, né, a gente inclui o Brasil, né, que a gente está nessa situação, é um país em desenvolvimento. Como que você vê essa situação, né? A gente fala também, e quando a gente fala em investimento em educação, a gente sabe que tem ali um montante, né, um valor mínimo que é obrigado que seja investido. Isso, né, não dá para pegar, né, o que muitas pessoas pensam, qualquer dinheiro, não é isso, tem um valor ali mínimo para ser destinado, 5%. Mas como que você né, enxerga essa situação, como que a gente está caminhando nesse processo? Podemos contar aqui, pelo menos, né, três itens que me parecem essenciais. Né? Primeiro, diz respeito às escolas que existem. Nós temos que, né, praticamente reconstruir escolas, né? Equipar escolas, adaptar escolas. Né? A questão da acessibilidade, apontada pela professora Kátia, é fundamental. Não é simples, né? Porque nós estamos a falar de diversas deficiências, né? E todos esses sujeitos, independente da idade, têm direito à educação, né? Então é muito importante, primeiro ponto, revisitar as escolas que existem. E as escolas que existem suportam, comportam, precisam, então, ser assistidas, reformadas, reconstruídas, né? Então é um processo complexo, não é simples, é uma reinvenção do espaço escolar. Um segundo ponto muito importante diz respeito à formação de professores. Professores em exercício, né, precisam de espaço para o aperfeiçoamento dos seus estudos, para a continuidade dos seus estudos. Né? Formação chamada formação continuada, ela precisa fazer sentido na vida, na carreira do professor. Então, nós temos que pensar uma formação continuada em exercício, né, durante o seu exercício profissional, com condições realmente, né, e que vale a pena esse tempo destinado para essa formação continuada, mas também em níveis de sucesso. Esse professor precisa fazer o seu mestrado, fazer o seu doutorado e ter apoio para fazer isso. Apoio no tocante às condições financeiras e no tocante ao tempo necessário para se cursar, né, e o faça com qualidade, com dignidade. E o terceiro ponto, extremamente importante, é a revisão do conceito de gestão escolar. Então, a gente está pensando em um prédio escolar adaptado, reconstruído, reformado, né? Eu estou pensando num professor que tem um investimento no seu processo de formação e agora eu estou pensando numa gestão democrática, participativa, né, com comunidades escolares, com uma comunidade escolar mais reduzida, com uma gestão mais personalizada e mais próxima, porque sim, se estamos falando de atender um objetivo de desenvolvimento sustentável, né, do global para o particular, né, é necessário, é fundamental que se pense essa gestão mais próxima da comunidade escolar, a fim de se, né, fazer uma educação que tenha realmente sentido, né, e que promova a emancipação daquela comunidade.
Sem dúvida, né? Um fator básico importantíssimo. Pegar um pouquinho, Kátia, no que o César estava falando também, né? Sobre a questão, a gente dá atenção para os professores também. A gente fala muito dos alunos, obviamente precisam ser pensados, mas você precisa pensar, né? Quem é aquela ferramenta de ensino, aquele instrumento de ensino para os alunos, então tem que ser dada a devida atenção para os dois lados. E a gente até tem aqui, né, até 2030, que é quando essas metas nesse plano foi traçado em 2015, aí são 15 anos, né, que até 2030 essas metas fossem atendidas. A gente tem aqui assegurar que todos os professores da educação básica tenham formação específica na área de conhecimento em que atuam, né? E a gente sabe que na prática não é bem assim. Você que atua, né, há muitos anos na área, você sabe bem, né? Vive na prática, conhece muito bem essa realidade. Sim. O professor César levantou um ponto importantíssimo, né? A gente precisa entender que em educação são ciclos. E eu preciso de investir tanto na base quanto na formação. Ele apontou um dado importante, porque a gente tem 2 momentos de formação. Essa, vamos dizer, inicial, né? Então, nós estamos vivendo uma crise, não teremos professores em 2042. Mas que está ali já, né? Não, exatamente, está aí, está batendo a porta, né? Os filhos, sobrinhos, vão ser impactados, né? Muito. Com isso já. Sim. Quando a gente chega na universidade e pergunta, aleatório, assim, nos primeiros dias de aula, de onde você vem, né? Você fez ensino médio aonde? E a gente faz essa pergunta, e aí, na escola pública você tinha falta de professor? Nossa, fiquei tanto tempo sem professores de matemática, tanto tempo sem professores de física. Isso é alarmante. Porque, em contraponto, você vai ter uma escola particular, privada, onde isso não acontece. O mercado está escasso de professores. A gente tem aí já batendo a nossa porta uma crise. Em detrimento disso, nós também, nos cursos de formação, o professor César deve também vivenciar isso no cotidiano, também chegam as defasagens, porque se eu tenho, e o nome é fundamental, né? Educação básica. A base, isso nos chama atenção, porque se a base ali já traz déficits e deficiências, isso bate na universidade. E como que eu vou dar conta de sanar isso que vai se arrastando? Então, a formação de professores é fundamental. Revisar matrizes curriculares, o que se ensina, né? Outro ponto que ele trouxe, que eu acho que também é fundamental, qual é a formação continuado. O professor entrou em uma rede de ensino. Como é que essa formação vai se dar? E também na sequência, hoje a gente tem, e o finalzinho da ODS, Educação por toda a Vida. A Unesco, na Declaração de Hamburgo, que foi o ano marcado, por exemplo, pela educação de jovens e adultos, previa isso. Eu tenho a capacidade e a educação chega aí por toda a vida. Então, a gente precisa também investir em educação de jovens e adultos. Nós temos uma gama importante de analfabetos funcionais, que dão conta de ler os letreiros do ônibus, de saber o preço da laranja, mas que não têm afluência na língua. Isso também nos preocupa, da mesma forma que a formação de professores. Então, a gente precisa entender que a base, qual é o profissional da educação que eu estou entregando ao mundo, né? Ao mercado de trabalho. Se eu tenho uma formação deficitária, volta para a base e vem, né, nesse ciclo. Isso é muito alarmante. Os cursos de formação também precisam ser olhados nesse sentido. Sem dúvida. Vou voltar aqui com o César. César, como a gente mencionou aqui, né, a gente tem 5 anos praticamente para que, né, essas metas, né, ao todo são 169 metas, sejam concluídas, né, sejam ali indicadas positivamente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? A gente avançou muito falando enquanto Brasil, né? A gente avançou muito, mas a gente também regrediu muito. E aí, quando a gente fala de educação, fora a pandemia, que prejudicou muito, fatores econômicos, políticos, tudo isso envolve, né, para uma educação de qualidade, mais ou menos investimentos. Você acha que a gente está na mesma, podemos dizer assim? Como eu falei, a gente já avançou muito, mas também, por outro lado, regrediu em muitos pontos. Como que você avalia a nossa atual situação?
temos que pensar que, de forma ampla, planetária, a humanidade caminha entre avanços e retrocessos. Então, durante um tempo, conseguimos avançar um pouco mais, retrocedemos por inúmeras variáveis, né? A pandemia foi um grande alerta para a humanidade, a fragilidade da vida está em questão, né? Então, sim, temos avanços e temos retrocessos. Como avanços, nós vemos aí, eu acho que foi o início da fala da professora Kátia, né? Se tratando da passagem ali da transição da educação infantil para o ensino fundamental, né, anos iniciais, nós temos quase na nossa região, né, mas também de forma mais ampla, um índice muito interessante, muito significativo. Em alguns lugares já conseguimos, né, zerar, né, quer dizer, todas as crianças em idade escolar, em alguns lugares, né, já estão na escola. Isso é um avanço, né? Se nós voltarmos aí, né, na minha infância, lá nos anos 70, a gente vai encontrar um índice muito preocupante, né, de 35%, 40% de analfabetos, né, totalmente, né, 1%, menos de 1% de pessoas que chegavam ao ensino superior. Então, sim, temos avanços. Tá? Em se tratando de acessibilidade, em se tratando de processos de inclusão de forma ampla e restrita, avançamos. Tá? Então, tudo isso é avanço, sim. O problema é que hoje nós não podemos mais enxergar a escola como um lugar exclusivo onde a informação se dá. Né? A informação está aí. Né? Se na minha infância precisaria ir à biblioteca para ter acesso a algum livro, hoje a informação está na palma da mão. Né? Então a escola perdeu a sua natureza, né? Seu objetivo, sua razão de ser, não. É na escola em que a informação se transforma em conhecimento. Né? A escola é ainda um espaço privilegiado de conscientização. Né? A escola ainda é, né, um lugar, por que não dizer assim, bastante exclusivo no que diz respeito a esse processo de humanização. Uma vez me perguntaram na sala de aula como seria uma sociedade sem escolas, e eu devolvi a pergunta, né? Você acha que, você aluno, né, acha que viveríamos sem escola? Todas as informações disponíveis, daí o aluno pensou, refletiu e falou, não, a sociedade seria um caos. E eu digo, sim, porque uma das funções da escola é a equalização social, é contribuir nesse processo de resolver os problemas da escola. Então, sim, avançamos, né, avançamos bastante. Mas hoje, se mudou a realidade, é preciso, né, também mudar a percepção das políticas públicas em educação, né, estarem se aproximando de acordos com a iniciativa privada, não privatizar a educação, não é isso, mas incrementar, né, esses acordos de cooperação para que haja um investimento adequado, de acordo com a realidade e aquilo que a gente falava de uma gestão mais próxima, mais personalizada. Isso, a gente vai continuar desenvolvendo esse assunto no próximo bloco. Só foi um bloco ainda, a gente tem tempo ainda, então, para discorrer mais sobre este assunto tão importante, né? As metas para a educação. A gente vai para um rápido intervalo, mas voltamos já já. Fiquem com a gente. Estamos de volta com o diálogo e hoje estamos abordando as metas para a educação. Eu estou aqui com a Kátia Medeiros, que é mestre e doutora em educação, e de forma remota está conversando com a gente o filósofo e mestre em educação, o César Eugênio também. E olha só, gente, a gente separou alguns resultados do último PISA para vocês, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, publicado em 2022. Essa é
é a publicação mais recente que a gente tem, né, desse levantamento. Essa prova é aplicada em 81 países para avaliar o desempenho dos estudantes de 15 anos em matemática, leitura e ciências. Esse levantamento acontece a cada 3 anos e é realizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE. Aí por conta da pandemia, né, a gente teve um atraso também, os resultados eram para ter saído em 2021, acabaram saindo em 2022, e aí os países que se destacaram nessas 3 áreas foram Singapura, Coreia do Sul, Japão e Canadá. O Brasil, gente, olha só, ficou na 65ª posição em matemática, na 52ª posição em leitura e na 62ª colocação em ciências, né? Como eu falei, esses são os resultados de 2022, que é o mais recente que a gente tem, e aí em 2025, no caso, vai ter um outro levantamento, né? E a gente falando de 81 países, primeiro, Kátia, e vale lembrar que a gente teve, né, uma melhora ali na colocação nesses 3 quesitos, porque na pesquisa, na penúltima pesquisa, né, tinha sido uma situação ainda pior, mas não são números que a gente pode comemorar, né, Kátia? Ainda não, ainda não. Está um pouquinho longe ainda. Um pouquinho longe, sim. Vale lembrar o nosso tamanho, né? Sim. Sempre é importante a gente pensar no tamanho. Sim, não dá para comparar, né, por exemplo, com Singapura, né? Sim. Assim, mas ainda assim, né, trazendo para a nossa realidade, Exato. a gente podia mais, né? Tem essa sensação, sim. muito mais. Sim, veja, a instabilidade também de governo, vamos pensar isso, entra um governo, estabelece um grande programa, sai o governo, faz outro grande programa. Continuidade, né? Exatamente, por isso que a gente fala, né, em avanços e retrocessos o tempo todo. Então, a gente tem grandes políticas, então... bom, agora a gente vai fazer a criança alfabetizada, então se investe e tem todo um contexto de formação de professor, de livros, de formação também no curso de pedagogia, por exemplo, e na mesma medida a gente tem retrocessos. A gente precisa entender que, ora, a alfabetização é um processo que precisa terminar no final do 2º ano, ora no 3º, educação infantil não tem como grande pré-requisito que se alfabetize, ora, e essa instabilidade também bate a nossa porta em todos os sentidos. A gente precisa lembrar que, ainda que a educação infantil seja obrigatória, ela, como a primeira etapa da educação básica, ela tem, e pasmem, né? Ela tem um grande objetivo também de colocar o brincar enquanto direito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente como prioridade também, né? A socialização secundária tão importante, as experiências tão importantes para a criança. Em contrapartida, já tem gente discutindo que nunca se leu e se escreveu tanto, né, como vamos pensar nos 20 primeiros anos do século XXI. E a mesma discussão nunca se leu e se escreveu tão mal. Né? Hoje a gente tem altas discussões, gigantes discussões em relação ao uso das telas. E esse retrocesso em relação, por exemplo, à leitura e à produção de escrita. O teclado que substituiu o lápis, a caneta. São questões que também, esse hábito da leitura, essa conduta de escrita, de produção de texto, isso também pega bastante. Temos também um problema sério. Muitos de nós torcemos o nariz para a matemática pelas experiências infelizes que tivemos. Sim, quem nunca, né? Sim. Principalmente o pessoal de humanas. De humanas, sim. A gente torce o nariz, né? Quando você traz, né, resultados de PISA, lá vem estatística, né? Lá vem números, Mas veja, os números, assim, geram políticas públicas, né? Os números são fundamentais para a gente, né? Nesse sentido. E a gente torce o nariz e a gente se distancia disso. Então, existe uma cultura, e aí eu consigo colocar do país onde eu vivo, existe uma cultura no Brasil de que a matemática, não quero, tem um afastamento. Ciências,
já temos, né, um campo mais da experiência, e aí vivemos também num país tropical, onde né, a diversidade absurda, e a gente tem a Amazônia, enfim, a gente ainda tem essa experiência com a questão das ciências. Mas matemática sempre dá para chegar e dizer que tem, inclusive, um tabu. Não, matemática é um trauma. Né? Na pedagogia a gente vai diz... perpetuando, né, as gerações. Vai. Na pedagogia a gente até diz que a área, ela é morta. Quem dá vida é a relação professor-aluno, né? Então, um livro de matemática fechado é apenas um aglomerado de folhas. É na relação que isso se estabelece, que a aprendizagem, principalmente a significativa, acontece. Então, eu digo assim para você, mas Dani, você não gosta de matemática? Por quê? Eu tive um professor e aí traz esse relato. Bom, então não é a matemática, é a relação que não foi boa. Mas a gente tem uma urgência em relação a isso. Políticas públicas e programas pensando nisso. A gente tem divergência em municípios. Quando você pega uma região, né? Então vamos pensar, Vale do Paraíba, eu trabalho no Alto Tietê, você tem uma discrepância entre cidades. Ora, somos vizinhos, assim, essa rua aqui é São José, essa rua é Jacareí. E a gente tem diferença. Então, há uma ausência também de diálogos dos educadores e das, vamos pensar, prefeituras, estados, mas das secretarias, para dizer assim, bom, o que precisamos, como vamos fazer juntos. Isso é um fator importante para esses índices não serem ainda tão satisfatórios. Sem dúvida, né? O diálogo mesmo, né? Muitas pessoas envolvidas e essa vontade de fazer. Olha só, antes da gente chamar o César, a gente preparou aqui uma tabela, né, pedir para o pessoal da técnica colocar para a gente, por favor, que é um relatório do IBGE, né, com os índices mais recentes sobre a educação do Brasil, baseados nos indicadores da ODS. Aí tem bastante coisa, né, a gente vai falar, só pontuar aqueles ali mais importantes, mas uma coisa que chama atenção, né, quando a gente vê em taxa de conclusão do ensino médio, né, que foi ali, a gente tem o dado de 65,2% em 2022, a gente ainda tem essa dificuldade, né, Kátia? Muitos alunos acabam não concluindo o ensino médio, a gente tem ali o percentual de crianças na pré-escola, que a gente tem um percentual bom, né, aí mais de 93%, quase 94%, isso em 2022, né, desse acesso primário à escola. Hoje é obrigatório que a criança, a partir dos 4 anos, ela seja colocada na escola. A gente tem aí, olha só, a taxa de matrícula no ensino superior, né, a discrepância, 21,4%, com maior presença nos cursos nas universidades privadas. A gente tem o outro lado também da tabela. Aí tem, né, o índice de desigualdade no acesso à educação, baseado em renda, né, a classe social, raça e também a localização. Muitas pessoas ali do campo, a gente ainda enfrenta muita dificuldade com acesso à internet, né? A gente está aqui numa bolha, mas tem muitas pessoas que moram em áreas remotas, a situação é complicada. E aí tem taxa de alfabetização de jovens, né, ali dos 15 aos 24 anos, né? Tem uma taxa satisfatória, mas o analfabetismo funcional ainda é muito grande. E aí a gente finaliza com a taxa de alfabetização dos alunos, né, adultos de 25 anos ou mais, que aí 93,2%, com maior índice de analfabetismo em pessoas acima dos 60 anos. Vamos voltar para o César agora. César, muitos pontos aí, né, para a gente debater, mas vamos começar ali, né, com essa questão do analfabetismo funcional, que ainda é muito grande, né? A gente falava aqui, né, não é só você saber ler e escrever, né, você precisa saber interpretar um texto, né, ter um senso crítico aflorado também, saber pensar, e isso a gente vê na prática, com pessoas muitas vezes próximas a gente mesmo, né, que a gente vê essa falta, né, que a gente tem na sociedade. Contraditório, chega a ser paradoxal. No momento em que vivemos numa sociedade completamente letrada, com letras em todos os cantos, né?
é o momento em que se compreende pouco o que está escrito, o que tanto se escreve. Daí, inclusive, outras linguagens fazerem, neste momento, mais sucesso entre jovens, mas também entre adultos, né? Que é a linguagem do vídeo e dos vídeos curtos, inclusive, né? É justamente substituindo a palavra escrita, né? Então, um problema bastante sério, porque a escola não vai competir em pé de igualdade e nem pode, né? Porque a escola tem que o tempo todo se reinventar, né? Na sua linguagem, em seus procedimentos, mas nunca se render aos ritmos da sociedade, né? A escola é um lugar privilegiado, um lugar diferente, né? A questão que quero levantar aqui diz respeito à qualidade, à produção de indicadores. Nunca se produziram tantos indicadores, que são bons por um lado, mas por um outro lado, nós temos que refletir com bastante calma o que, afinal, chamamos de qualidade, né? Que quando pensamos que o Brasil está em um determinado nível em relação a outros países, e até muito curioso quando a gente fala atrás de países X, vamos dizer, que consideramos piores do que o Brasil, né? Isso também é muito perigoso, porque existe uma competição que diz respeito à colocação o tempo todo em determinados lugares, né? Desse mundo de dados, né? E nós precisamos também parar e pensar, peraí, o que é qualidade afetiva? Porque se tratando de inclusão, escolas que incluem muito, talvez não consigam pontuar tanto. Né? Olha que curioso. Escolas que incluem menos, talvez pontuem mais. Porque essa pontuação exige determinados processos cognitivos mais avançados. E, às vezes, a escola, na sua particularidade, com aquela comunidade escolar, né, tem problemas muito específicos que precisam ser resolvidos e que a cognição está acontecendo a passos mais lentos. Então, vamos lá. É verdade que temos muita coisa para resolver em se tratando dos processos de alfabetização, mas não podemos nos esquecer que aprender a ler e escrever, aprender a ler o quê, aprender a escrever o quê, não é tudo que vale, né? Algumas coisas precisam ganhar vida, e aí a importância do professor bem formado. A matemática, né? Muito bem falado pela professora Cátia, livro fechado é livro morto, né? Não adianta livro na biblioteca, livro na estante, se ele não é lido, não é consumido. E ele não tem, né, o livro, né, ao contrário, o celular, a informação não tem o mesmo efeito nas sinapses que no nosso funcionamento cerebral do que, né, o material impresso, que exige toda uma composição física, que existe toda uma disposição, uma inclinação para consumir essa informação. Né? E isso ao telespectador pode soar, então, um pouco resistente. Foi o que eu falo. Quero dizer que é importante. Uma vez eu tenho que contar isso. Uma vez, dando formação de professores, um professor se levanta e diz assim: professor, o senhor é contra ou a favor do uso do celular? E eu disse assim: se você me perguntar, professor, o senhor é contra ou a favor que eu chame o aluno do meu quadro e com giz resolva uma continha? Eu vou perguntar, por quê? Então, se eu sou contra ou a favor do uso do celular na sala, eu vou dizer, por quê? E para quê? Então, não é o modismo que resolve a escola, que eleva a índice, mas é um processo sério, de reflexão, de compromisso e de inovação pedagógica e nos processos de formação. Muito interessante essa reflexão, né, do César sobre, né, as escolas que
É engraçado a gente pensar nisso, né? Muitas das que incluem acabam, de fato, Perfeita, não a pontuando. reflexão. É uma reflexão bastante interessante, né? Para a gente levar, né? Refletir sobre esse assunto. E ele falando dos celulares, né? São várias leis, né? Tem muitos estados que têm leis diferentes também. Recentemente eu ouvi uma reportagem até falando de uma escola pública no estado do Rio de Janeiro, que até os adolescentes, no caso, eles chegam e aí tem lá uma caixa com, devidamente anotado, né, com o ano, identificado com o ano de cada um, e aí os alunos deixam lá o celular e tudo mais, né? Que é um desafio, né, para muitos professores também, essa questão da atenção. A gente falou sobre, antes da gente encerrar o bloco, né, a gente falou sobre a questão da leitura, né, a Kátia pontuou nesse segundo bloco. Tem uma pesquisa, gente, recente, feita pelo Retratos da Leitura no Brasil, que foi realizada em 2024. Nós perdemos mais de 7 milhões de leitores nos últimos 4 anos. Essa é a primeira vez na série histórica que a maioria dos brasileiros não leem livros. Ainda nessa pesquisa, há uma estimativa de que 50,4 milhões de mulheres são leitoras contra 42,9, quase 43 milhões de homens leitores no Brasil. Outra coisa que chamou a atenção foi que 85% dos entrevistados disseram ler, né, nas suas próprias casas. Então, né, muitos não vão mais, né, a uma biblioteca, a questão da escola também. E aí um outro ponto que me chamou a atenção, Kátia, rapidamente, é porque eles elencaram também as listas, né, do que as pessoas mais leem. Aí tem lá a Bíblia, que é o livro mais lido no mundo, muitos livros de autoajuda, aí tem lá Paulo Coelho, Agatha Christie. Importante a gente falar, né? Cada um pode ler o que quer, pelo amor de Deus, vivemos numa sociedade democrática, mas é interessante pensar nisso, o que os professores também eles estão lendo, né? Para que eles possam ser referências para os alunos. Exato. Né? Isso é muito importante também naquilo que você lê, né? Então, eu posso gostar disso, mas tentar ter uma pluralidade na leitura também, para que você possa ser referência, ser crítica, principalmente para essa nova geração, né? No caso dos professores. Exato. E a gente enfrenta algumas situações, né? O número de livrarias, não sei se na pesquisa contemplou, mas você vai percebendo que isso também diminui. Outro fator, o preço do livro, né? Então, muitas pessoas, muitos pais não conseguem comprar, né? Exatamente. Ainda temos famintos, né? Então, quando você vai escolher o que você vai adquirir para a família, né? Isso é importante. Então, o valor de livro é realmente muito caro, e vamos pensar, é um investimento. Né? Outra questão importante é que o acesso, né? Onde estão as livrarias? Dentro de shoppings, em centros urbanos. Como é que eu acesso esse livro? Sim, eu posso pedir pela internet. Eu posso pedir pela internet. Então, onde está a internet? Qual é o uso? Isso tudo também precisa ser levado em consideração. A gente faz uma brincadeira, não duvido que o professor César faça a mesma brincadeira, que quando a gente entra para o curso de pedagogia ou para as licenciaturas, nunca mais você para de estudar. A gente diz isso. Várias profissões são assim, professor não é diferente. Acabamos adquirindo muitos livros voltados à nossa formação. Então, se eu sou da alfabetização, se eu sou da filosofia, se eu sou da pedagogia, enfim, se eu sou da história, a gente acaba adquirindo isso. Quando você diz que é autoajuda, isso também é sintomático. Precisamos pensar, né, que população é essa e que ajuda é essa que se busca. E tem os best-sellers que às vezes também podem ser nem tudo que é vendido de maneira absurda significa que tenha qualidade, né? A gente precisa pensar isso, né? O capitalismo já nos mostrou, já nos ensinou isso. Mas é alarmante, né? Perder leitores é alarmante. Se eu estou aqui apontando que a gente não vai ter professor, imagina bibliotecário. Né? Deve ser uma profissão em extinção sob esse ponto de vista. Nas universidades eles estão lá, mas, né, nas prefeituras onde se investe isso. Então, a gente tem aí um dado também preocupante e que impacta na língua portuguesa, na leitura, na escrita, no letramento. Né? Quanto menos eu leio, e o professor César trouxe uma questão importante que eu vou complementar, fazer uma pesquisa
num livro, expande, inclusive, capacidades mentais, né? A gente tem teóricos que vão dizer, a criança é um grande pesquisador, é um grande cientista. Quando tudo está muito fácil, e veja, quando a gente vai digitar, eu escrevo assim, né? Então, programa de A já entrou. Eu não terminei a frase. Sim. E ele já me dá as opções e ali eu já vou. Não tenho nem competência para discutir algoritmo, mas, né, algoritmos a gente já pode, né? Que não é neutro nem um pouquinho. De forma alguma. Né? Então, né, quando eu vou pesquisar São José, já entra, né? Eu queria do Seridó, não queria dos Campos, enfim. Não tem nem essa possibilidade de escolha, né? A gente vai continuar falando sobre este assunto no próximo bloco. Hoje o Diálogos está discutindo as metas para a educação. A gente vai para mais um rápido break, rapidinho, gente. Daqui a pouquinho a gente volta para concluir todo esse assunto. Até já! De volta com o Diálogos da Cidade. E pessoal, olha só, a gente falou aqui no decorrer do programa que a educação é muito mais do que você decorar ou aprender para passar numa prova, né? Ela é um trabalho integrado de várias frentes e é legal quando a gente vê que há pessoas empenhadas de fato em realizar esse trabalho mais humanizado, mais próximo, né? E eu convido vocês agora, então, a conhecerem o projeto CAEB, que é realizado aqui em São José desde 2017 e é bem interessante. A ideia do CAEB surgiu quando me casei com Eduardo Bonetti e nós tínhamos sempre em mente a necessidade de complementar a vacância na grade fundamental do ensino fundamental brasileiro, que era a ausência da educação musical e a educação socioambiental. A instituição tem, desde o seu princípio, já uma intenção de trazer essa educação qualitativa, igualitária, inclusiva, né? E a minha área chegou há pouco tempo e a gente tem esse desafio de costurar as áreas que já fazem parte da instituição, que é a área socioambiental e a área cultural e artística. Tem um projeto aqui chamado Naturalista Mirim, para dar uma transmissão de conhecimento para as crianças, né, de forma lúdica, mas em contato com a natureza. Então a gente faz uma trilha ecológica aqui no CAEB e nessa trilha a gente vai contando a história dos naturalistas que passaram aqui na região do Vale do Paraíba, há mais de 100 anos atrás, e trazendo um pouco da cultura que está ficando em esquecimento, né? Nós estamos vendo que assim, as mudanças climáticas, os eventos extremos estão cada vez mais comuns, né? E esses assuntos de natureza e o cuidado com o meio ambiente só tende a crescer. Então a gente traz a criança aqui e que dá para dizer, numa trilha só, dá para falar de vários assuntos, né? Tanto de história, cultura em geral, mas também outros componentes, né? Que estão na Base Nacional Curricular, no eixo de Ciências da Natureza, né? A gente desenvolveu um programa que é o Cuidar de Quem Cuida. Os profissionais que estão na linha de frente da educação. Então eu estou falando de assistente social, eu estou falando de psicólogos, eu estou falando de educadores. Dentro dos educadores tem os professores, coordenadores de diretores, que precisam desse olhar, né? Assim, ele só consegue transformar aquilo que já foi transformado por ele. Porque eu não consigo ensinar aquilo que eu não sei. Então, esse programa passa por um passeio pela trilha, que é desenvolvido toda essa sensibilidade com os aromas, com a audição, né? Com o tato, enfim. Chegamos até o ateliê, que é desenvolvido a parte prática, e depois que eu tenho essa abertura, né? Então, depois dessas duas atividades, eu já estou conhecendo as pessoas, eu já estou conversando, a gente vem para uma roda de conversa, e aí sim tem o acolhimento. A gente teve aqui uma experiência interessante ano passado, que foi com a Fundaz, né? As crianças vieram, fizeram a trilha, participaram do projeto, e depois os comentários que a gente ouviu no final, isso foi gratificante para a gente, sabe? Você vê como que é na prática, né? Essas informações que estão sendo publicadas em artigos científicos, de que a natureza pode equilibrar um estado emocional de uma criança, de uma pessoa, mas como que isso acontece na prática,
Então, para mim, isso o resultado é o que a gente está buscando, é o que a gente espera mesmo, né? Então, foi muito, muito proveitoso, muito benéfico para todos. Eu acho que a gente tem uma situação social muito desafiadora, né, nesse momento. Então, quando a gente pensa em algo sustentável, o que sustenta o ser humano, né? Não é só o conhecimento conteudista. Eu preciso ter o conhecimento de mim próprio, né? Enquanto pessoa. Essa é a missão do CAEB. Acolhimento, acolher a quem quer que seja. Conhecimento, transmitir conhecimento, o quê? Integrando o homem à natureza, às artes e à música. E ao mesmo tempo, o quê? Formando o homem completo, certo? Aquele na sua espiritualidade, no seu físico e na sua intelectualidade. E também sob o ponto de vista social e familiar. Isso é que é importante, é o homem integrado ao seu ambiente. Tá aí, muito legal esse projeto do CAEB. A gente viu também essa atenção especial que eles dão aos professores, né, que é o que a gente falou muito aqui também, né, Kátia? Essa educação integrativa, que ela é importantíssima, primordial. Kátia, a gente falava aqui, né? A educação ela precisa ser vista como um investimento. Quando você investe na educação, isso a médio e a longo prazo, a gente vai ter um mundo menos violento, né? Sim. Pessoas mais bem-sucedidas. Também vai melhorar a dignidade, né? Porque a gente está falando de dignidade do ser humano ali, aquele acesso ao mínimo que a gente sabe que não é a nossa realidade. Sim. E é um processo, né? Muitas vezes a gente fala, não é interessante muitas vezes ter seres pensantes, né, que discordam, então tem essa questão também aí por trás, mas eu acho que o recado que fica é isso, né, a gente precisa olhar a educação como a chave para a maior parte dos problemas que a gente tem em sociedade. Não é um trabalho rápido, é um processo formiguinha, mas é isso que precisa ser feito, né? A gente não pode pensar que as pessoas têm as mesmas oportunidades, por exemplo. Claro que uma coisa não justifica a outra, mas é uma realidade que a gente precisa assumir, né? Sim. E eu gosto de dizer, né, nas minhas aulas, quando eu estou na sala de aula, que o Brasil não é São Paulo, o Brasil não é São José dos Campos, né? Onde eu atuo. A gente está numa bolha, assim, ainda bem sucedida, né? Sim, né? O Brasil não é Mogi das Cruzes, onde eu também atuo. Então, quando você tem lugares onde em cada região 2, 3 escolas, essa não é a realidade do país como um todo, com a dimensão que ele tem, né? Então, não temos 5 regiões, temos 5 países, né? As especificidades de cada local são absurdamente diferentes. E quando a gente pensa nessa ação transformadora, né, a gente precisa entender que em humanas, mas em educação não é diferente, as coisas, ainda que certas políticas públicas, por exemplo, batam a porta da sala de aula no dia seguinte, a partir de agora, a gente não pode negar o que já é construído, todas as práticas que são bem-sucedidas e que nos trazem até hoje, isso é muito importante. Um outro ponto que eu acho que é crítico, né? Precisamos de educadores falando de educação. Muitas vezes nós vamos ter engenheiros, economistas, médicos, eles são super bem-vindos para trazer experiência, sem dúvida, mas quem é o especialista em educação? Né? Então, ser uma pessoa que entende na prática, né? Que vive ali. Quem está no front, né? O universo da sala de aula é um universo muito peculiar. Então, eu não posso... eu também falo uma frase que é um pouco impactante, mas acho que serve para a gente refletir, né? Do meu lençol cheirando amaciante, da minha geladeira cheia, eu não posso julgar outras realidades a partir da minha régua. Então, a gente ainda tem, hoje, assim, as notícias são boas, a gente tem linhas de miséria aí sendo... vamos dizer assim, superadas, e isso vai impactar com certeza na educação como um todo, não hoje, mas para frente. Sem dúvida. César, a gente está chegando no finalzinho do programa, mas rapidamente aqui para a gente concluir, né? Que mensagem que você deixaria? Quais são esses principais gargalos que a gente enfrenta, deve enfrentar ainda, para a gente conseguir, né,
a chegar pelo menos o mais próximo possível dessas metas estipuladas, né, pela UDS? Primeiro ponto, tenho que trazer a fala de um filósofo muito interessante chamado Adorno. Ele vai dizer que para que serve a educação? Uma vez perguntado, ele responde: para que Auschwitz não exista novamente. Né? Parafraseando, o primeiro ponto é isso. É pensar que a educação como investimento, né, é fundamental se a gente quiser continuar morando nesse planeta. É uma questão mesmo de sobrevivência. Investir na educação hoje, né, nunca deveria ter sido um luxo, mas hoje, mais do que nunca, é uma necessidade, né, para que Auschwitz não exista novamente. Né? Então, a escola é, sim, um lugar de conscientização, de humanização, onde se exercita a tolerância, onde se exercita a acolhida, né? O entendimento da pluralidade. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né? É investir na formação de professores. Não existe escola sem professores. Né? Mas é uma grande mentira também dizer que a escola vai acabar. Não vai acabar. Mas ela pode ser muito melhor, com professores muito bem formados. Né? Isso é realmente fundamental. Daí a importância de programas para incentivar esse jovem a fazer os cursos de licenciaturas, que são os cursos de formação de professores. Né? Aí a gente vai ter uma educação de qualidade. É isso, César. Muito obrigada, viu, por participar aqui com a gente, por contribuir aqui com o seu conhecimento. Obrigada e seja bem-vindo sempre. Até a próxima. Meu abraço, estou à disposição. É isso. Kátia, muito obrigada, viu, mais uma vez por ter contribuído aqui com a gente, ter, né, despertado você e o César essa reflexão, né, na sociedade, que sejam mínimas pessoas, né, que possam assistir e saírem, né, refletindo, já é um caminho, né, o primeiro passo. Sim, obrigada. Já é uma pimenta no pensamento. Eu que agradeço a oportunidade. É isso, então, pessoal, o conhecimento, né, a educação, ela é fundamental. É uma coisa que ninguém pode tirar de você, de mim, de ninguém. É muito interessante, é muito importante a gente focar em que seja um assunto, né, que precisa ser investido, discutido em larga escala. O Diálogos fica por aqui. Para você rever este programa, vocês podem acessar o youtube.com/tvcâmara-sjc, além dos canais 7 da NET, 9 da Vivo e também o 12.3, que é o nosso canal aberto. Eu fico por aqui, mas semana que vem estou de volta novamente a partir das 4 da tarde. Até mais!